Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Mais um domingo trazendo a palavra de Deus. Considero sempre uma oportunidade e um privilégio poder trazer a palavra de Deus, ainda mais um dia como hoje, que é um dia de batismos.
e isso sempre nos traz muita alegria. Eu vou trazer uma mensagem, meus irmãos. O pastor sempre me cobra um tema e um título, e eu quero confessar que eu tenho problemas com títulos. Desde a minha tese de doutorado, passando por qualquer coisa que eu faça, eu sei fazer a coisa, mas não sai o título. Então, só depois é que eu penso num título adequado, né? Eu não sou daqueles que escreve um livro começando do título e desenvolvendo a história. Para mim, o título é a última coisa que se faz na elaboração de qualquer coisa, seja o livro, seja uma tese, seja uma dissertação, seja uma pregação. Eu brinco dizendo que Deus até me dá a mensagem, mas não me dá o título. Então, hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse momento tão relevante que é o início da fé cristã. Falar de batismo, na verdade, é falar do início da fé. Então, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento na tua casa, ouvindo a tua palavra. Toque em nossos corações, fala conosco através da tua palavra. Senhor Deus, trabalhe em nossos corações para que possamos entender a tua mensagem e possamos, ó Deus, receber mais e mais poder do teu Espírito. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em Atos, no capítulo 9, versículos 18 e 19. Atos capítulo 9, versículos 18, 19 e 20, fala da conversão do grande apóstolo Paulo, o mais prolífico, pelo menos em termos de escritos bíblicos dos apóstolos, e diz assim a palavra de Deus. Esse é um texto que fala depois da conversão de Saulo, que foi uma conversão única nas Escrituras, o grande perseguidor da igreja, que acaba tendo uma revelação de Cristo ressuscitado, o que o credenciava como apóstolo, se nós formos ler em Atos 2, qual que era o pré-requisito, eu sempre brinco quando eu falo de Atos 2, qual que era o edital desse concurso para ser apóstolo, que foi colocado lá. Um dos pré-requisitos era que o indivíduo ele tivesse tido contato com Jesus Cristo, tivesse sido orientado, instruído, discipulado por Jesus do batismo de João até a ressurreição. Seguramente Paulo não se enquadrava nesse requisito, uma vez que a esse momento, enquanto Cristo ministrava, ele não era convertido, mas seguramente Paulo teve uma coisa que os outros não tiveram. Ele teve contato com Cristo ressuscitado, que obviamente o credenciava como apóstolo. Em todas as suas cartas, ele faz questão de deixar claro que ele era apóstolo, assim como os demais. E diz em Atos 9, a partir do versículo 18, após ele ficar cego, após ver uma luz, após ouvir a voz de Jesus Cristo, diz: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então vejam vocês, meus irmãos, que ainda com o grande apóstolo, que ainda com Paulo, que teve uma conversão tão diferente das nossas conversões, eu imagino que aqui, até pode acontecer, mas imagino que dentre nós nessa igreja ninguém caiu do cavalo, ficou cego, viu uma luz e ouviu a voz do Cristo ressuscitado. A conversão de Paulo foi uma conversão única, mas a despeito de uma conversão única, o seu discipulado foi absolutamente usual. E ele passou pelo mesmo batismo que nós passamos. Então não é porque ele teve uma conversão diferente que o início da sua fé foi diferente. Ele foi instruído, ele foi discipulado, ele se batizou, e isso marcou o início da sua fé como marca o início da nossa fé. Seguramente, o batismo é um símbolo, é um ritual que segue a igreja desde o seu início. O batismo nas águas, desde o início da igreja, está presente tanto na Bíblia como na história da igreja. Então é um símbolo que marca o início da fé cristã.
e não o fim da fé. Em algum momento da doutrina da igreja, alguma doutrina diferente foi dita, que os pecados após o batismo não eram perdoados, né? Isso foi disseminado em algum momento como heresia, e os indivíduos tinham medo de se batizar. No começo, né, Constantino foi um que se batizou praticamente no leito de morte para garantir que não ia pecar depois, né, e batizou não só ele, mas diz a história também os seus cavalos. Então isso é uma deturpação daquilo que é o batismo, porque o batismo ele não marca o final de uma carreira de fé, mas ele marca o início de uma carreira de fé. É a proclamação pública de algo que já aconteceu com vocês. Aqueles que vão se batizar hoje, eles já confessaram a Cristo, eles já se uniram a Cristo, eles já estão unidos a Cristo, mas hoje eles vão confessar publicamente a sua fé em Jesus Cristo, demonstrado através de um símbolo que é o batismo. Amém, meus irmãos? Então, o batismo é um símbolo que marca o início da nossa fé e representa uma realidade espiritual muito maior. Não pode ser o símbolo maior do que o seu significado. O significado do batismo, em outra ocasião também tendo esse mesmo privilégio de falar, nesse dia de batismo, nós já comentamos sobre isso. O símbolo, a realidade verdadeira do batismo é a nossa união com Cristo e com a igreja. Como diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 3 e 27, aqueles nós que fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo. Assim como Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que nós estamos unidos a Cristo através do batismo, obviamente não desse batismo nas águas, mas do batismo no Espírito. Quando cremos, fomos unidos a Cristo, quando cremos, fomos unidos ao corpo. Mas esse batismo nas águas representa a profissão pública de uma realidade espiritual muito maior, que já aconteceu, mas que é verdadeira e deve ser proclamada aos outros. Realidades internas são muito belas, são muito bonitas, mas como é que eu posso demonstrar para vocês o que aconteceu dentro de mim? Vocês sabem o que aconteceu dentro de mim quando eu criei? Vocês não sabem, agora vocês vão saber. Então a proclamação pública, a declaração pública de algo que aconteceu internamente com você, de uma realidade espiritual verdadeira, é algo que a igreja sempre defendeu e, como eu falei, é algo comum a todos os cristãos. Então o batismo, meus irmãos, é uma das missões da igreja, é uma das ordenanças dada por Jesus Cristo, quando ele fala na sua grande comissão, em Mateus: ide e fazei discípulos de todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o momento, meus irmãos, para ser celebrado, essa é a nossa função. A igreja hoje resolveu que tem tanta coisa para fazer, a igreja resolveu que tem que interferir na política, que tem que interferir na saúde, que tem que interferir em tantas coisas, onde ela sim pode ser relevante, mas a gente não pode esquecer que antes de interferir na política, na saúde, na educação, em todas as coisas da sociedade, a nossa missão primordial é discipular e batizar. Esse púlpito, é bom que ele seja bonito, é bom que ele seja estético, mas o mais importante é que ele segure minha Bíblia, porque essa é a função primordial dele. Ele não pode ser bonito, ele não pode ser estético e não segurar uma Bíblia. Ele está fazendo tudo menos a missão dele. A igreja deve ser relevante? Deve, socialmente, politicamente, na saúde, onde ela quiser. Eu creio absolutamente que a igreja ela pode mudar uma sociedade inteira através de Cristo. Mas eu creio, antes de tudo, que mais relevante que tudo isso é o papel da igreja de fazer discípulos e batizá-los. Então a gente se atribuiu muitas funções nobres, mas nós não podemos esquecer que hoje esse culto é um dos cultos mais relevantes que nós temos no nosso calendário anual de cultos. É um dia em que nós, como igreja, nós cumprimos a nossa missão. Amém, meus irmãos? O termo, e eu vou ter que mudar esse título, né? Porque eu estou pregando e pensando no título. O termo
Batizando é um termo que tem sido utilizado por nós. Na igreja antiga era chamado de catecúmeno, que algumas igrejas hoje ainda utilizam, que nada tem a ver ou pouco tem a ver com catequese, que a igreja católica tanto fala, uma vez que eles batizam crianças, e na verdade catequese fala mais de preparação contínua na fé cristã, mas na igreja antiga, aqueles que eram preparados para o batismo eram chamados de catecúmenos, do grego catecúmeno, que significa instruídos de viva voz. Então o catecúmeno era o candidato ao batismo que era instruído de viva voz. E por que eu gosto do termo, apesar de não ser um termo tradicionalmente utilizado por nós chamamos de candidatos ao batismo, mas por que eu gosto dele? Porque ele fala de uma natureza que não muda. Todo catecúmeno, todo candidato ao batismo, ele é instruído de viva voz. Não existe catecúmeno ou candidato ao batismo autodidata. Olha, estava eu no meio da selva, Mowgli, o menino lobo, no meio aos animais. Achei um fragmento da Bíblia, li, me converti, fui e me batizei. Essa não é a história do batismo. Ainda que o indivíduo ele possa, pegando um pedaço de Bíblia, um pedaço da Escritura, ser instruído como um autodidata, até por uma questão miraculosa pelo próprio Deus, o que seguramente não é a regra, ainda assim, o seu discipulado, a sua preparação vai se dar de viva voz. Ele há de ser instruído por um discipulador. Aí a importância da igreja nessa missão. Poderiam ter sido os anjos, poderia ter sido milagre, já pensou? Evangelização via milagre, né? Deus evangeliza a todos baseado em algum ato miraculoso. Poderia, no mundo filosófico poderia, mas não é assim. Exatamente porque poderia ser diferente, mas não é que discipular e batizar é um privilégio. Porque se quisesse Deus fazer de outra forma, o teria feito, porque Ele tem poder para fazer. Por isso que é inconveniente, eu já me posicionei algumas vezes, quando a gente manda anjos para pregar, né? Mandar anjos para pregar seria o equivalente a eu, como médico, mandar alguém fazer a minha função, que só eu posso fazer e que é minha responsabilidade. É terceirizar a missão da igreja, é descaracterizar essa missão. Então, meus irmãos, aqueles que estão e que são candidatos ao batismo, na verdade, foram instruídos de viva voz, e ainda que os modelos de pregação seguramente mudem, né? Hoje nós vivemos uma era onde os irmãos viram aqui, a nossa escola bíblica agora vai ser Zoom, modelo híbrido, né? Vai ser assim, vai ser divulgada pela internet, vai ter live, vai ter... O que não muda? Não muda porque vai ter um indivíduo com microfone falando de viva voz. Isso não muda. Não muda porque a gente não vai dar um curso para você ler e fazer uma prova no final. Isso não vai mudar. Não vai ter curso, não vai ter vestibular, não vai ser assim. O nosso modelo é um modelo em que, independente da forma como isso é transmitido, a palavra ela deve ser anunciada, ela deve ser pregada da mesma forma. Então muda a tecnologia, mas o princípio fundamental, de fato, não muda. Então, meus irmãos, esse modelo de discípulo, de discipulado, esse modelo de se formar discípulos, ainda que a tecnologia venha, a sua essência de ter um discipulador, de ter alguém que escuta e de ser preparado para esse momento crucial na iniciação da fé cristã, isso seguramente não vai mudar. E o que eu tenho para falar para esses candidatos, mas que acaba servindo para todos nós, né? Eu poderia dizer, de novo pensando no tema, que eu poderia colocar como reflexões para o início da fé cristã, porque são reflexões que valem para todos nós. E eu tenho algumas reflexões a fazer, e a primeira delas é: não se envergonhe do Evangelho. Estava refletindo durante a semana sobre essa mensagem, e o tempo vai passando mesmo. Eu aceitei a Cristo já faz aí bastante tempo, ou seja, já tenho mais tempo de crente do que tempo fora da igreja. Apesar de ter aceitado a Cristo na minha adolescência, o tempo passa. Então, eu aceitei a Cristo ali há mais de 20 anos, então faz bastante tempo já. Como tenho 39, então
já tenho mais tempo na fé do que fora dela. E se tem uma coisa que eu passei sendo médico na faculdade, e os colegas aqui médicos passam, é de durante o seu curso, durante a sua vida acadêmica, lidando com pessoas distintas, que por vezes se acham superiores ao próprio Deus e ao seu Evangelho, é de tentarem te desestimular na sua fé, de tentarem de alguma forma te descredenciar, como se a fé cristã ela não fosse racional, como se a fé cristã ela não fosse algo lógico, como se a fé cristã ela fosse loucura, como se a fé cristã ela não fosse algo crível. E eu digo para vocês, o mesmo que Paulo já dizia naquela época, quando os coríntios e os gregos diziam que a fé cristã era escândalo e loucura, e ele dizia aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela é crível, ela é racional, ela é lógica. Não fosse ela lógica, não poderia ser ensinada. E ela é ensinada, ela é cognoscível. Eu posso ensinar e você aprender? Não devemos nos envergonhar da nossa fé. Saiba diferenciar, meu irmão, os escândalos da igreja, saiba diferenciar o mau uso que as pessoas fazem da fé, da nossa verdadeira fé. Então, quando diziam comigo, eu lembro demais no começo da minha fé, olhe para Cristo. Não esqueço dessa mensagem, né? Como todo neófito, imagina, tinha 17 anos na época dentro da igreja e os mais velhos chegavam para mim, você é novo aqui, olhe para Cristo. Eu, gente, mas onde que eu estou entrando que estão mandando eu olhar para Cristo, né? Eu olhava para a igreja, olhava para os irmãos, olhava para tudo e diziam, olhe para Cristo. Bom, mais de 20 anos depois, hoje eu entendo o que me disseram, olhe para Cristo, vai por mim, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Vai ter muita coisa no decorrer da sua carreira da fé, muitas decepções, muitos fracassos talvez, e eu digo, olhe para Cristo. Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo, mas seguramente ele não concordava com muitas atitudes da igreja da época. Na verdade, Paulo não credenciava muita coisa que as igrejas faziam. Vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios e ver o comportamento da igreja de Corinto, comportamento lamentável da igreja, mas jamais ele se envergonhava do Evangelho de Cristo. Então olhe para Cristo e jamais se envergonhe dessa mensagem poderosa, porque sim, ela tem poder de modificar o homem. Cristo tem esse poder. Então eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Às vezes me envergonho de muito crente, às vezes me envergonho de algumas igrejas, às vezes me envergonho do mau uso que se faz do Evangelho, às vezes me envergonho de algumas mensagens, às vezes dá vergonha até de me rotular como evangélico em determinadas situações, mas eu não me envergonho do verdadeiro Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e tem mudado a sociedade ocidental em mais de 2000 anos, e ainda é vivo hoje, e ainda transforma vidas. Então saiba separar o mau uso que se faz do Evangelho do verdadeiro Evangelho, e olhe para Cristo. Isso é igual aquele filme, o Karate Kid, né? Pinte a cerca. Ele não entendia porque que tinha que pintar a cerca. Bom, um dia você vai entender, pinte a cerca. Então aqui é olhe para Cristo. Em determinado momento da vida você vai entender que olhar para Cristo é algo que você vai precisar. Ler a sua palavra de forma pura é alguma orientação importantíssima para todos nós. Isso leva à segunda reflexão, que é, prepare-se para as dificuldades. Quando eu falo dificuldades, eu digo dificuldade, sofrimento, aflição. O texto de João 16, 33, no mundo tereis aflições, ele é mais do que verdadeiro. O batismo,
Ele não é salvaguarda nem de prosperidade, nem de que você não vai ter dificuldades. Aliás, é só a introdução na fé que vai te capacitar a lidar com essas dificuldades. Afinal de contas, nós exercemos a nossa fé, não aqui dentro da igreja, com pessoas amáveis, com pessoas educadas, mas aquele que vai se batizar hoje, que anuncia publicamente a sua fé, vai exercer a sua fé no seu trabalho, na sua labuta diária. Eu já fiz esse cálculo uma vez em porcentagem, não vou lembrar de cabeça, mas eu fiz um cálculo do tempo que o indivíduo fica na igreja, mesmo que ele fique o culto inteiro, que ele participe dos ensaios do coral, que ele participe do culto de quarta-feira, que ele participe de todas essas lives do Zoom que o pastor falou, de todas. Ele vai participar de todas as atividades da igreja a semana inteira. Ainda assim, ele vai ficar mais de 80% do tempo dele fora da igreja. Salvo engano, era mais de 90%. Então, não se iluda. Você vai exercer a sua fé, você vai testemunhar a sua fé, você vai ser cristão, não aqui dentro dessas portas, mas fora delas. E é lá, junto de gente mal educada, junto de gente hostil, junto de gente que não compactua com a sua fé, junto de gente necessitada de Cristo, junto de gente de todo tipo, que você vai ter que exercitar a sua fé. É esse o campo que nós temos e é ali onde nós exercitamos a nossa fé. Por isso que aqui faz-se necessário citar o que o próprio Jesus diz: tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Ele diz que se a ele perseguiram e não pouparam, muito mais a nós, porque não é o servo maior que o seu Senhor. Então, a palavra de Jesus, tende bom ânimo, é uma palavra importantíssima para nós, porque nos faz refletir que as perseguições e o sofrimento eles virão e jamais na sua caminhada de fé, jamais use o sofrimento necessariamente como sinal de que você não está no caminho certo. Já preguei inúmeras vezes sobre isso, e o sofrimento seguramente não é um bom parâmetro de estar certo ou não estar certo, né? Imagina Paulo, o grande apóstolo, no meio de uma tempestade, ou no meio de uma perseguição, ou levando açoites no meio da sua missão. A tendência natural do ser humano é pensar: eu errei em alguma coisa, não é possível, né? Deus me mandou para cá, mandou pregar o evangelho, ainda fui açoitado, fui preso, indo para Roma, o barco afunda, naufraga, bate no meio do mar. Quer dizer, para onde que Deus me trouxe, afinal de contas? E a tendência natural do ser humano é sempre de pensar: não é por aqui, não sei. Acho que isso é o senso comum que fala isso para as pessoas, como se dar tudo certo fosse necessariamente um sinal de sucesso, e nem sempre é assim, né? Tem gente que dá tudo certo na corrupção, é impressionante como dá certo. Impressionante, uma facilidade tremenda que essa gente tem de roubar, de matar, e dá certo, dá certo. O indivíduo, para matar o outro, dá certinho, estava ali na hora certa, soltou a arma, é sinal de que ele está fazendo algo correto? De maneira nenhuma. Facilidades, ser bem-sucedido em algo, não é sinal de que você está fazendo algo que agrada a Deus, e o contrário também. Sofrimento e dificuldade não é sinal de que você está fazendo algo errado, de que você está no caminho errado, mas sempre olhe para Cristo. Sempre olhe para a palavra e não para as circunstâncias. E jamais ache que essas dificuldades são algo errado na vida cristã, são algo: olha, o indivíduo era cristão, nada de mal acontece com ele, só vem tudo nas minhas costas. Não pense assim. Na verdade, cada um tem a sua história de vida cristã, e o sofrimento não é um bom parâmetro, não é uma boa bússola de obediência a Deus. E o que nós fazemos nessas situações de dificuldade, de sofrimento? E aí eu tenho as duas próximas reflexões, que são: não se esqueça dos princípios. Agora, esses batizandos, esses candidatos ao batismo, eles estão recebendo, talvez, as principais instruções para a vida cristã deles. Quando Paulo ele escreve a Timóteo,
na segunda carta dele a Timóteo, ele tentando animar Timóteo, ele diz, né, que relembre da sã doutrina que você recebeu de mim. Quer dizer, Paulo orientava Timóteo a voltar para aquilo que ele aprendeu no discipulado dele. Olha, em mais de 10 anos de Igreja Batista Paulistana, a Elô está aqui, que participa com a gente das escolas dominicais, tem os meus alunos, cadê a irmã Sônia, né? Cadê todos os irmãos que já estão aqui desde que eu cheguei, né? O irmão Darby. A gente já fez o Apocalipse versículo por versículo, a gente já fez Romanos, que a gente passou mais de um ano na carta aos Romanos, também versículo por versículo. A gente já fez praticamente o Novo Testamento inteiro, palavra por palavra, indo para o grego, indo para o original, e tudo isso foi edificante e relevante. Mas no momento da dificuldade, no momento da aflição, no momento em que nós precisamos ali de um norte, a gente volta mesmo para Romanos 8, né? Nada nos separa do amor de Deus, né? Ou alguém aqui vai lembrar, sei lá, de Apocalipse 12. Então tudo isso é relevante, tudo isso é relevante. A igreja foi edificada com isso, e não nos é exigido que nós troquemos a evolução do conhecimento bíblico, a evolução do conhecimento de Deus, pelo conhecimento básico. Mas se eu tivesse que trocar, eu trocaria facilmente, todo esse conhecimento adicional, adquirido de estudos e mais estudos, pelos fundamentos da minha fé. Esses sim são a coisa mais importante na formação do meu caráter cristão. E quando eu tenho alguma dúvida acerca daquilo que eu aprendi, acerca das minhas origens, acerca de algum problema ético, moral, eu volto para a Bíblia e volto para aquilo que eu aprendi no meu discipulado, pelos meus primeiros pais, pelos meus primeiros pastores, por aqueles que me ensinaram na fé cristã, e eu tenho certeza que para os irmãos que estão aqui é exatamente a mesma coisa. Então eu vos digo, meus irmãos, que aqueles que vão e se preparam para o batismo agora, vocês estão aprendendo aquilo que vai ser a coisa mais relevante na formação cristã de vocês. Jesus te ama, Ele morreu para te salvar, ressuscitou ao terceiro dia, e um dia nós todos estaremos com Ele, amém? Paulo tinha pensamento semelhante. Paulo, com toda a sua formação de fariseu dos fariseus, Paulo com toda a sua formação teológica, né, com todo o seu gabarito de poder debater em diversos tribunais, ele mostra a sua eloquência no livro de Atos e a sua capacidade de diálogo. Ele exibe também essa capacidade em Romanos, mas quando ele foi para a igreja de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja que dava grande trabalho para ele, ele disse: olha, nada me pus a saber entre vós, exceto a Cristo e esse crucificado. Ou seja, apesar de todo o conhecimento teológico e filosófico que ele tinha, ele se atinha àquilo que era mais simples e mais primordial. E essa é a quarta reflexão que nós fazemos. Além de, no momento de dificuldade na vida cristã, voltar aos princípios da nossa fé, voltemos ao mais simples. Normalmente, quando nós erramos, eu já falei isso aqui outras vezes, nós não erramos no difícil, nós erramos no básico. No básico. É engraçado que às vezes isso vale para tudo na vida, viu, meus irmãos? Na medicina também, a mesma coisa. O indivíduo acha que ele vai errar um diagnóstico, vai errar um tratamento por causa de uma doença rara que ele nunca viu na vida. Não, meu amigo. O indivíduo erra, o indivíduo se equivoca quando ele não sabe o básico, hipertensão, diabetes, o que mata a população. Na vida cristã é a mesma coisa. Você acha que na vida você vai ter alguma dificuldade porque, puxa vida, eu nunca entendi quem é o indivíduo de Romanos 7. Olha, o espinho na carne de Paulo também, não vou conseguir seguir minha vida cristã se eu não souber o que é o espinho na carne de Paulo. Olha, irmãos, Apocalipse 12, quem que é a bendita daquela mulher com a coroa na cabeça? Olha, aí vai, cita um monte de texto bíblico difícil, que de fato, do ponto de vista do diálogo cristão, tem sua relevância à discussão, mas que para a solução dos problemas diários da nossa vida são irrelevantes.
Quando mesmo Paulo instrui a Timóteo, dizendo, olha, não se perca em genealogias intermináveis e em discussões inúteis, seguramente Paulo não estava dizendo que as genealogias, elas não são importantes. Aliás, a genealogia é tão importante para um judeu que o Evangelho de Mateus, escrito para judeus, começa com o quê? Com a genealogia. Porque sem genealogia não se abre diálogo com o judeu. Peraí, primeiro me prova que esse Jesus que você está pregando é o Jesus das profecias. Cadê a genealogia? Quem é o pai, quem é a mãe? Quem é o avô, quem é a avó? Saiu de quem? É da casa de Davi? Porque se não for, meu amigo, não tem conversa. Então Paulo não estava descredenciando a importância da genealogia, mas o que ele estava dizendo é, Timóteo, não se perde nisso, isso é importante mas em alguns momentos isso é irrelevante. Quem sou eu para dizer que Apocalipse 12 não é importante? Quem sou eu para dizer que o espinho na carne de Paulo não é importante? Está no texto sagrado, está no texto inspirado, é óbvio que é importante, mas para resolver o seu problema no trabalho, por vezes é irrelevante. Mas para resolver um conflito ético, um conflito moral no dia a dia, é irrelevante. Saiba aquilo que tem relevância nos momentos da vida. Quando você estiver muito bem na sua vida, quando você estiver numa tarde perdida, fria, numa quinta-feira à noite, você estiver ali desocupado, coisa que tem sido cada vez mais rara nas noites com a quantidade de live, de aula que tem, mas quando você estiver ali sem problema nenhum, sem conflito nenhum, sem nada para fazer, você pode ler sobre o espinho na carne, vai ler que tem um texto gigantesco sobre as possibilidades, o que pode ser, o que pode não ser, e aí você vai e lê o bendito do espinho na carne, vai ler todas as dúvidas bíblicas que você tem, mas eu digo, meus irmãos, nos momentos de dificuldade, volte para o simples, volte para os princípios. E por fim, meus irmãos, última reflexão acerca do início da fé cristã. Saiba que os erros, que os fracassos, eles vão acontecer. Mas saiba ter uma relação adequada com os fracassos da vida. Eu gosto muito da orientação de João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, quando João ele tem um relacionamento muito correto com isso. Filhinhos, eu digo isso para que não pequeis. Todo cristão sabe disso. Você, candidato ao batismo, eu, todos nós aqui, fomos chamados à perfeição, fomos chamados a chegar até a estatura de Cristo, fomos chamados para ser santos, essa é um princípio primordial cristão. Mas o que diferencia o comportamento de cristãos e cristãos é a forma como eles encaram os fracassos. E João ele diz na sua primeira carta, no capítulo 2, eu digo isso para que não pequeis, mas se pecarem, saibam que tem um advogado junto ao Pai. Então a importância de saber recomeçar, a importância de saber uma doutrina fundamental do cristianismo, a doutrina do recomeço, da regeneração, de saber que qualquer erro, que qualquer pecado, ele pode ser confessado, perdoado por Jesus Cristo e você ser restabelecido, é algo absolutamente gratificante. Não se deixe levar pelo desânimo que paralisa, não se leve, igual aquele indivíduo que quebra dieta, já viu isso? É bom dieta para isso, né? O indivíduo está de dieta, está firme, está bem, aí de repente, come um chocolate. Tem duas atitudes ali. Duas atitudes. Primeira atitude, já quebrei mesmo, agora vai. Aí o indivíduo vai pior do que era antes. Aí come chocolate, abre o leite moço e joga na boca. Aí se esbalda logo, já que é para quebrar, vou quebrar a dieta agora para valer. Já para me arrepender da quebrada inteira da dieta e não só de um pedaço de chocolate que nem estava bom. Esse é um comportamento que todos nós temos, e eu estou usando aí a analogia da dieta como um tipo de falha, porque o indivíduo se decepciona consigo mesmo nesse momento, mas que a gente faz isso na nossa vida. Bom, já que é para errar, vou errar de vez. E aí, por vezes, ele se vê agora numa situação onde simplesmente ele não tem um relacionamento correto com os fracassos da vida.
Na verdade, se ele soubesse que aquele chocolate pouquíssimo impacto vai ter na dieta semanal dele, se ficar só no chocolate, ele voltaria no dia seguinte habitualmente para a sua dieta padrão e voltaria seguindo a vida normalmente, que é aquela história do Natal e do Réveillon, né? O indivíduo quebra e os nutricionistas todo ano dão entrevista no jornal dizendo: a refeição do Natal e do Réveillon não tem impacto relevante na dieta do indivíduo os 365 anos do dia. O problema não é o que se come entre o Natal e o Réveillon, é o que se come entre o Réveillon e o Natal do ano seguinte. Esse é o problema. Então, saber que as dificuldades da vida vão aparecer, saber que sim, você vai errar, que sim, você vai pecar, mas saber que não é por isso que você deve se entregar a esse erro, que você deve se entregar a algo que agora na sua vida não é mais natural, mas que você deve sim pedir perdão a Deus, ser restabelecido e saber que sim, o grande princípio do cristianismo, talvez a grande novidade do cristianismo é exatamente essa, a de saber que você pode ser sim restabelecido. E se você tem dúvida, leia a Bíblia, veja a vida de Davi, veja a vida de Paulo, veja a vida de Abraão, veja a vida dos homens de Deus, veja a vida de Pedro, veja a vida de um apóstolo que negou a Cristo, veja a vida de um apóstolo que era perseguidor da igreja, veja a vida do grande servo de Deus que traiu a mulher, que mandou matar o marido dela, e aí vai, e você vê os erros dos grandes homens de Deus, e você vê que o que caracteriza um grande homem de Deus não é o fato de não errar, mas é a forma como eles agiam depois que eles erravam, sempre se arrependendo, sempre se voltando para Deus e sabendo confiar e olhar somente para Cristo. Isso é que caracteriza um grande homem de Deus. Então, eu não posso dizer para vocês, não tenham medo de errar, porque isso é o que o mundo, né, de gestão atual diz, né? O fracasso faz parte do sucesso, né? Como não ter medo de errar? Todo mundo aqui tem medo de errar. Quem não tem medo de fracassar? Nós reconhecemos a natureza humana e temos sim medo de errar. Mas eu vou mudar um pouco essa frase e dizer: não tenham medo de recomeçar. É melhor. Não tenham medo de recomeçar. Sempre que tiverem na pior, não tenham medo de recomeçar. Os homens de Deus foram para cima, para baixo e foram reerguidos de forma poderosa para dar exemplo para vocês de como Deus reergue homens, de como Deus reergue cidades. O próprio templo, talvez a estrutura no Antigo Testamento de maior relevância do ponto de vista religioso dentro da adoração de Israel, foi destruído e reerguido quantas vezes? Então, meus irmãos, não tenham medo de se reerguer, porque nosso Deus é poderoso para nos reerguer conforme a sua palavra. Amém, meus irmãos? Bom, vamos fazer uma oração final. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Depois de dar essas recomendações, estou me sentindo velho agora, né? Estou me sentindo velho, né? Eu estou naquela idade. Eu sempre brinquei e falava muito com Catiúcia, né? Quando via pastor Irlande pregando aqui, pastor Jackson Rondini contando as suas histórias de vida e falando, eu dizia: Catiúcia, minhas pregações são só Bíblia, dá-lhe versículo atrás de versículo. Eu tinha aquelas pregações com 30 versículos engatados, que eu não tenho tanta história de vida para contar, eu sou novo, então minha pregação é Bíblia, é só versículo. Aí hoje, eu observando a forma como eu estou pregando, estou ficando velho ou mais experiente, que já estou jogando versículos no meio de coisas da minha vida cristã. Isso é sinal, e se Deus quiser que esses grandes homens de Deus possam me servir também de parâmetro, porque são homens de Deus, em que Deus trabalhou e foram muito importantes na história da minha fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua capacidade, ó Deus, de recriação, pela capacidade que o Senhor tem de regeneração, de salvar vidas. É o poder de Deus, o grande evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Só Deus cria, só Deus recria, só Deus transforma. Essa é a nossa fé. E nós sabemos que por Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Assim, Senhor, trabalha em nossos corações, trabalha na vida dos candidatos ao batismo, trabalha para que possam ter essa experiência, a experiência dos grandes servos de Deus, Pedro e Paulo, a experiência de Davi, a experiência de todos os homens que andaram debaixo da tua poderosa mão, que andaram nos teus caminhos.
Que nós possamos ter uma vida gloriosa na Tua presença e que cada homem e mulher aqui nesse lugar possa experimentar quão boa e agradável é a Tua palavra e que Teu Santo Espírito possa nos guiar. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Yeah.
maravilhoso, Jesus. E é uma alegria, né? Estamos aqui reunidos para mais um batismo ao longo de 93 anos de história da nossa igreja, né? Que tremendo! E como foi dito aqui, nós temos uma mensagem de recomeços. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. E questão de estar aqui com a camiseta Jesus transforma, porque de fato Jesus transforma vidas. Amém? Vocês creem nisso? E todos nós, no dia que fomos batizados verdadeiramente, nós cremos que Jesus transforma vidas, que Jesus continua a transformar, continua a operar em transformação, e hoje vocês serão testemunhas oculares de vidas transformadas para a glória do Senhor. Então nós vamos iniciar com o Mateus. Vem para cá, Mateuzinho. E é uma alegria, deve ser uma grande alegria para os pais. O fato da água estar fria ajuda para poder ficar mais convicto da fé, né? A gente esquentou a água, mas ela esfriou, ela já esfriou, então não tem problema. E Mateus, deve ser uma alegria para os pais. A Carla está aqui, né? O Nélio também está lá. Ver os seus filhos serem batizados. Eu imagino que deve ser também uma grande alegria batizar o próprio filho. Oro para que um dia tenha esse privilégio. A minha filha que está vindo aqui, Ana Cora, batizá-la um dia. Tudo bem, filho. Mas nesse momento nós vamos celebrar a graça de Deus e o privilégio de nós podermos discipular filhos nos caminhos do Senhor. Família é o privilégio de a gente cumprir a grande comissão a partir do discipulado de filhos também. Então vamos iniciar esse momento. Você crê pessoalmente em Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador? E você tem certeza de que se você morrer hoje, você estará salvo nos céus? E você deseja viver com Jesus Cristo, sobre o senhorio de Jesus, por todos os dias da sua vida, até você ficar mais velho, até o dia da sua morte, até o dia que Jesus voltar? Amém. Então, Mateus, diante da sua fé, diante do seu testemunho vivo, Jesus é o Senhor, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós temos a Gabizinha, a irmãzinha do Mateus. Eles todos, além de crerem no Senhor Jesus, tiveram um momento de estudo bíblico, de estudos das doutrinas bíblicas, e Gabi também declarou e definiu e reafirmou, mesmo com pouca idade, ela já crê no Senhor Jesus, é salva pelo Senhor Jesus. Gabi, quantos anos você tem? 9 anos, olha que bênção. Muitos de nós fomos batizados crianças, eu também fui batizado criança, eu acho que eu tinha 11 anos, e é uma alegria a gente poder celebrar batismos de crianças, pré-adolescentes, porque já tem condições de professar publicamente a fé em Jesus. Gabi, quem é Jesus para você? Senhor e Salvador. Amém, né? E o que Jesus fez por você? Ele morreu na cruz e pagou todos os meus pecados. Amém, que lindo, né? E você é salvo por quê? Porque eu criei que ele ressuscitou. Amém, porque ela crê que ele ressuscitou. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Amém.
Também temos aí mais tempo de celebração, de alegria. A Camille foi salva pelo Senhor Jesus, tem sido discipulada, tem sido inspirada pela Lucimara, pelos seus familiares, tem estudado a Bíblia com a irmã Rosana, também ao domingo da tarde, e ela também crê e professa publicamente o Senhorio de Jesus. Camille, quem é Jesus para você? Amém, né? É o colo nos momentos difíceis e a força todos os dias do Salvador. Todos eles fizeram profissão pública de fé na última quarta-feira e deram testemunhos lindíssimos também. É uma alegria participar desse momento. Glória a Deus, temos mais uma querida filha aqui da igreja, da paulistana, como ela mesma disse no testemunho dela, nasceu na igreja, na verdade não, né? Nasceu no hospital, mas está aqui na igreja já desde que ela nasceu. Está o papai orgulhoso aí, bom Jaime, Diná, cadê a Diná? Está lá. E eu já estou aqui há 8 anos, e faz pelo menos 8 anos que a gente tenta batizar a ela. Mas chegou o momento certo, né? 18 anos de idade, se preparando para a faculdade. Cremos que vai ser uma nova médica, se assim Deus conduzir e permitir. E tem uma fé viva no Senhor Jesus. Então, Ellen, diga por que você quer se batizar. Pela graça que tem ser salvo. Amém. Você deseja que Deus permitir você seja uma médica, uma profissional? O que você vai fazer na sua profissão? E você deseja um dia deixar esses caminhos? Eu desejo sempre honrar em qualquer cargo que eu for em nome do Senhor. Amém, né? Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Estar perto da eles hoje é sempre um momento de sentir a presença de Deus, saber que Deus está perto. A vida da Iris é uma evidência notória e pública de que Jesus transforma. E agora o filme passa pela minha cabeça, acho que está passando pela cabeça dela também. Desde o primeiro dia que ela veio aqui, eu também estou muito emocionado. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eles têm um testemunho lindo, depois vocês podem ver o testemunho dela completo, tá? No nosso Facebook, mas eles sempre teve muito envolvimento com a espiritualidade, com outras religiões, mas no dia que ela entrou aqui, Jesus falou com ela e disse: você veio me visitar. E desde aquele dia Jesus iniciou uma obra de transformação poderosa na vida da Iris, e eu creio que a vida dela vai ser instrumento para resgate de muitos e para a transformação de vidas no verdadeiro Evangelho, na luz do Senhor Jesus que liberta.
Iris é plena, Iris sofreu consequências da sua decisão por Jesus, mas está convicta e é plena da presença de Deus, é feliz e tem paz, recebe entendimento, e a vida da Iris pertence a Jesus, e hoje nós estamos anunciando isso para todo mundo para os céus. Amém? Então, Iris, o que você quer dizer diante das pessoas? Agradecer a igreja, a todas as pessoas. Agradeço ao Senhor, e eu louvo a Ele, porque Ele me concedeu a boa sorte. E muitas coisas Ele me faz esquecer, coisas que me machucam, porque o que mais me deixa feliz é a alegria dEle e o amor dEle para a minha vida. Eu quero agradecer a Sandra que está aqui, por ele dar todas as pessoas que estão na internet que eu convidei também. E eu quero dizer que Jesus, Ele é a minha maior promessa, de que eu nunca vou estar só, de que eu não sou órfã, porque Ele é meu maior pai. Por mais que eu tenha perdido os meus pais, Ele é a minha esperança de vida. Um recado que eu queria deixar para todo mundo é que a gente nunca pode olhar com olhos de julgamento das pessoas, mas a gente tem que olhar com olhos de amor, porque é assim que Jesus olha para a gente quando a gente tem pecado. Amém. Amém.